vamos chegar nesse resultadozinho aqui para você poder apresentar, né, compartilhar esses resultados com outras pessoas. Olha que interessante, agora já tenho o meu gráfico ordenado, né, mais apresentável. E olha como é fácil fazer esse tipo de agrupamento usando Python. A gente usou uma linha de código. Excel é bom, mas Python Excel é bom demais e eu vou te provar nesse vídeo, já que hoje vou trazer mais um projetinho prático de análise de dados e principalmente integração entre Python e Excel. Então já fica comigo nesse vídeo, sou Augusto da Eficiência Programada e bora pro código. Vamos lá, só para contextualizar, eu tenho aqui uma base de dados no formato de planilha, né, um arquivo Excel, com alguns dados fictícios de chamados de TI. Então tem algumas informações, como por exemplo, a natureza daquele chamado, né, o motivo em que aquele chamado foi aberto. Tem algumas colunas temporais para representar a duração daquele chamado e também para avaliar o quão rápido ou lento foi aquele atendimento, beleza? E algumas informações aí de cidade, estado em que foi aberto esse chamado, assim como o nome do responsável, né, do agente responsável pelo atendimento e também a versão de aplicativo utilizada para aquele atendimento, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar focando nessas duas colunas aqui, já que o nosso resultado final é em cima dessas duas colunas, mas isso a gente vê um pouco mais para frente, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o código. Lembrando que, logicamente, essa base de dados vai estar disponível para vocês replicarem aqui o projeto e estudarem, até fazer mais análise do que eu vou apresentar hoje, só vocês pegarem ela no link da descrição, beleza? Então vamos lá, já vamos para o nosso código, tá, pessoal? Vamos abrir ele aqui, vou dar um zoomzinho, criar aqui um códigozinho do zero para a gente replicar esse nosso projeto. E o primeiro passo que a gente dá não envolve nada de código, envolve você dar um like nesse vídeo aqui. É sério mesmo, a gente está te compartilhando conhecimento muito valioso com vocês e a gente faz isso com muito carinho. Então, por favor, considere deixar o seu like aqui e se inscreva para mais conteúdos de Python e análise de dados. Agora vamos de fato para o código. Não esquece de deixar o like. Vamos lá. Primeiro passo que a gente vai dar é importar as bibliotecas que a gente vai estar utilizando. No vídeo de hoje a gente só vai utilizar a biblioteca Pandas, então se você não tem ela instalada, vá no seu terminal e rode esse comandinho aqui, de pip install. Como você faria isso? Vem aqui em terminal, novo terminal no meu VS Code e executaria justamente esse comando. Pip install, não vou executar porque eu já tenho ela instalada, espero que vocês já também tenham instalado, porque quem acompanha aqui o canal com certeza já lidou com essa biblioteca aqui antes. Então vamos lá, já fiz essa minha importação, tranquilo, da minha biblioteca. Agora a gente vai importar a base de dados que eu apresentei para vocês, está no formato de Excel, de uma planilha. Então ela está aqui, ela se chama, no caso, esse arquivinho aqui, beleza? Vou até fechar ela para não dar problema. Geralmente o Python pode dar algum problema, já que você quer fazer alguma manipulação ou ler um arquivo que está aberto. Então já fechei ele aqui, beleza? Só para a gente evitar esse tipo de problema. E já vamos importar essa base aqui. Como é que a gente faz isso? Comecei criando uma variável chamada df, tranquilo? Que é a abreviação para data frame, que é o que a gente chama de tabelas aqui no Python. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma função da biblioteca Pandas, então já começo importando ela, que eu apelidei como PD. E vou usar uma função bem intuitiva chamada readExcel, né, de ler um arquivo Excel. O que eu vou passar aqui dentro? Vou passar o caminho para essa minha planilha que eu estou querendo importar. E ela está justamente aqui. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui nela, pego o botão direito e copio o caminho relativo. Você pode copiar o caminho completo também, mas eu gosto do caminho relativo. Vou vir aqui, vou até fechar isso aqui para a gente ganhar um espaço. Vou botar um Rzinho aqui, vou abrir uma aspas e vou colar o caminho que eu acabei de copiar, beleza? Se eu rodar esse comando aqui, vamos ver se já deu certo essa importação inicial. E olha que interessante, já consegui abrir aquela planilha aqui no Python. Ela tem aquelas colunas, aquelas 11 colunas que a gente viu, e 109 registros, né? 109 linhas, tá bom? E a gente vai fazer alguns tratamentozinhos aqui para deixar essa planilha um pouco mais refinada, beleza? Só para a gente evitar um pouco de excesso de informação e até alguns dados errôneos, tranquilo? Primeira coisa que eu vou fazer é retirar algumas colunas que não me importam, como por exemplo essa coluna de team, essa coluna chamada closed e essa coluna aqui do ID daquele chamado. Nenhuma dessas colunas me importa. E eu vou remover elas direto aqui no meu data frame. Como é que eu faço isso? Eu vou criar de novo uma variável chamada def, só para sobrescrever esse nosso data frame, essa nossa tabela, porque ele vai receber um novo valor, uma nova versão, que é o quê? A versão dessa tabela sem essas colunas, beleza? Como é que a gente faz isso? Eu vou chamar originalmente meu data frame, que também se chama def, beleza? E vou usar um método chamado drop.
Aqui eu vou abrir parênteses e vou chamar um argumento chamado columns, porque eu quero dropar colunas. E aqui eu vou passar uma lista com o nome das colunas que eu quero excluir. Que seriam essas aqui, ó. Vou até copiar aqui para ficar mais fácil. Seria essa sequential ID, né, que é o ID daquele chamado. Também não quero essa coluna de beleza e também não quero essa coluna de closer, tá bom, pessoal? Então, rodando esse código aqui, vamos ver se eu já sumo com essas colunas. Olha que interessante, não vejo ela mais aqui. Se você quiser confirmar, eu saí de 11 para 8 colunas. Então, show, primeiro tratamento feito. Outra coisinha que eu quero fazer, outro tratamento que eu quero fazer é o seguinte. Tá vendo que no meio do meu data frame, no meio dos meus dados, eu tenho esses tals do NaN, esses nuns? O que são esses nuns? É a abreviação para not a number, são valores inválidos. Provavelmente são referentes a células vazias lá na minha planilha Excel. Isso é bastante comum aqui no mundo de análise de dados. Geralmente você vai ter alguns dados faltantes, alguns valores inválidos. E é muito comum a gente retirar, dropar esses valores. Que nem a gente fez aqui, em vez de dropar as colunas, a gente vai dropar todas as linhas que tenham esse valorzinho, tem algum valor inválido no meio delas, dentre as colunas e séries de dados dessa linha. Beleza? Como é que a gente faz isso? É um pouco semelhante a esse comando aqui de cima. Ó, de novo eu vou sobrescrever meu data frame, que ele vai criar essa nova versão, né? Essa versão sem esses valores inválidos. Como é que eu faço isso? Ó? De novo, vou chamar meu data frame e vou usar o método, em vez de drop NA. Tranquilo? Só vou abrir e fechar parênteses, não vou precisar passar nenhum argumento e parâmetro aqui dentro. E olha que interessante, ó. Vou rodar aqui, vou chamar de novo esse def. Vamos ver se eu não vou ter mais esses nuns aqui nessa linha aqui. Na verdade, eu não vou nem ter mais essa linha, porque ele vai retirar essa linha, esse registro da nossa base de dados. Vamos lá? Olha que interessante, não tenho mais aqueles valores NaN. Se eu quiser de fato confirmar que eu não tenho nenhum valor NaN no meu data frame todo, como é que eu faço? Ó? Em vez de chamar aqui df, vou fazer o seguinte, ó, df.isNA, né, para eu conferir se o valor, aquele determinado valor desse data frame é um NaN, e eu vou somar o total de valores, né, o total de registros que eu tenho inválidos. Olha que interessante, eu vejo que em todas as minhas colunas os valores são zeros, ou seja, eu não tenho nenhum valor inválido, né, nenhum NaN no meu data frame. Então, de fato, essa limpeza aqui deu certo. Então, primeira parte do código, que é essa importação e tratamento inicial de dados, já fizemos, já tenho nossos dados aqui, nossa planilha, nossa tabela, já preparadinho para a gente seguir com algumas análises que eu pretendo fazer. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer mais um tratamento de dados, mas esse é um tratamento um pouquinho mais específico, que é o seguinte. Como eu disse para vocês, as colunas que a gente mais vai focar hoje é Average Response Time, que é basicamente o tempo médio que aquele agente levou para fazer esse atendimento desse chamado, tranquilo? E a outra coluna é justamente esse de Agent Name, que é o nome daquele agente. Porque eu quero analisar a ideia de hoje, a análise que a gente vai fazer hoje, é a análise da eficiência dos meus diferentes agentes, né? A gente vai ver quem são os agentes mais eficientes, ou seja, aqueles que demoram menos tempo para concluir um chamado, e os menos eficientes, que demoram mais tempo. Tranquilo? Então, vou me importar com essas duas colunas aqui. O problema que eu vejo nessa coluninha aqui é o seguinte. Como eu quero fazer algumas análises de dados, até quero fazer uma média, né? Eu quero ver a média do atendimento desse agente aqui, por exemplo. Eu preciso que o Python esteja enxergando esses valorzinhos aqui dessa coluna como números. Afinal, eu quero fazer algumas análises numéricas, como média, beleza? Uma operação de média. Então, eu preciso que o Python esteja enxergando esses valorzinhos aqui como números. Nesse caso aqui, como objetos float, que são números reais aqui no Python. Beleza? E vamos ver se ele de fato está enxergando isso, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar um método chamado info, e aqui eu vou direto para a coluna que eu quero ver, ó. Olha que interessante, ele me fala aqui que eu tenho 98 registros, né, não nulos, ou seja, válidos, e se eu vejo aqui nessa coluna de type, ele está falando o seguinte, ó, que esses meus dados dessa coluna são objects, são objetos genéricos, que no caso aqui do Pandas são strings. Isso acontece quando o Pandas não reconhece o tipo de objeto daqueles dados, tranquilo? E como eu disse para vocês, eu preciso que isso aqui esteja como float, como um número, para a gente poder fazer algumas operações e análise com ele. E por que isso não está acontecendo? Por que o Python não está enxergando isso aqui como um número? Justamente pelo fato de eu ter caracteres numéricos misturados com caracteres textuais, como esse Szinho aqui e esse espaço, tranquilo? Quando você faz essa mistura, o Python não vai reconhecer isso como um número, ele vai adotar que isso aqui é um texto. Afinal, tem algum caractere textual naquele valor, pronto, vai virar um texto, vai virar um objeto string, tranquilo? Então o que a gente vai ter que fazer? Para poder converter esse carinha aqui para o número e o Python enxergar ele como número, vou ter que fazer uma operação em cima desses valores, dessa coluna, que é o seguinte,
eu vou manter só esses caracteres numéricos. Eu vou eliminar esses caracteres textuais, que no caso esse espaço e esse S, que por padrão sempre vem aqui no final desses meus valorizinhos, desses meus registros, dessas minhas informações. Tranquilo? Então a lógica que eu vou fazer, eu vou pegar um a um cada valor dessa coluna e vou eliminar esse espaço e esse Szinho para manter só os valores numéricos. E como é que eu vou fazer isso? É só para contextualizar. Vou até copiar isso aqui. Eu vou usar um método, tá bom? De manipulação de string, de manipulação de texto. Vou até criar um bloco de códigozinho só para exemplificar isso para vocês. Aqui, ó. Vou criar uma variável chamada S, tá bom? Aleatória, só para armazenar uma string para a gente fazer esse teste. Vou abrir uma aspas e vou colar esse valorzinho aqui que eu peguei direto dessa minha primeira linha, tá bom? A lógica que eu vou ter que fazer em cada valorzinho desse é o seguinte, ó. Eu vou pegar essa minha string, que eu chamei de S, e eu quero pegar só do primeiro elemento, que eu sei que é um número, até o penúltimo, no caso até o antepenúltimo, porque os dois últimos valorzinhos dele são aqueles valores textuais que eu quero eliminar, que é esse espaço e esse S. E como é que eu faço isso no Python? Aqui, ó, eu vou chamar o meu texto, que eu chamei de string, e eu quero pegar do início, beleza, até o penúltimo, né? Como é que eu faço isso? Eu quero eliminar os últimos dois, é melhor falar isso. Como é que eu faço isso? Ó? Eu quero ir do 0 até o -2. Por quê? No Python, os índices, você pode fazer uma contagem de trás para frente. Aí você usa os índices negativos. Como eu quero eliminar os últimos dois, eu pego do 0 até o -2, né? Que ele elimina justamente esses dois carinhas. E olha que interessante, eu já consegui manter só meus elementos numéricos, meus caracteres numéricos. Tranquilo? Então é essa lógica que a gente vai fazer aqui. Como é que eu vou fazer isso? Como eu disse, eu vou ter que fazer essa lógica aqui para para cada registro que tem nessa minha coluninha aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer isso usando um método chamado apply, que eu quero aplicar uma lógica dentro de uma série de dados, que tem esses valores que eu quero manipular. Tranquilo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é acessar essa série de dados, essa coluna, que eu quero fazer análise em cima, que é essa Average Response Time. Como é que eu faço isso? Primeiro eu chamo meu data frame, abro um colchetes, abro uma aspas, tá bom? Vou até fazer de novo, e boto o nome da coluna que eu quero, response time. Assim eu tenho acesso àqueles valores, àquela série de dados daquela coluna em específico. Eu quero aplicar essa minha lógica aqui em cima de todos os meus valores. Como é que eu faço isso? Ó? Vou usar um método chamado apply, e aqui eu vou passar uma função lambda. O que é uma função lambda? Uma função local, uma função que só existe em um determinado contexto, em um determinado local. Nesse caso, o local que ela existe, né, é justamente essa série de dados aqui. E qual vai ser a função que eu vou fazer, a lógica que eu vou fazer? Simplesmente vou pegar cada valorzinho que eu estou apelidando como x, né? Cada valorzinho desse eu estou dizendo que é x. Vou fazer o seguinte, ó, vou pegar do 0 até o -2, que é exatamente essa lógica que eu fiz aqui em cima para um exemplo específico. Mas aqui eu estou generalizando, eu estou aplicando para todos os valorzinhos que eu chamei de x, tá bom? Dessa minha coluna. E olha que interessante, se eu rodar esse código aqui, olha que legal, eu tenho agora essa minha mesma série de dados, mas só que sem aqueles valorzinhos textuais, né? Sem aquele espaço. Beleza? Mas olha que interessante, mesmo assim, mesmo depois dessa manipulação, o Python ainda não enxerga esses valores como números. Eu esperaria que tivesse escrito float aqui em vez desse object. Por quê? Não basta a gente fazer só essa manipulação de string, né? De texto. Eu preciso, depois que eu fazer isso, preciso forçar essa conversão para um float, para um objeto real. Como é que eu faço isso? Muito simples. Aqui na nossa linha, depois do final, depois desse parêntese, eu só vou usar um método chamado astype e vou passar aqui o quê? Float, que é o tipo de objeto que eu quero converter esses valores. Olha que interessante. Quando eu rodo, olha que legal, eu já tenho esses valores agora sendo enxergados e considerados como float, objetos float, valores reais aqui no Python. Então, show, já estamos isso aqui pronto. Eu só vou sobrescrever essa coluna com todos esses valores novos que eu tenho, né, esses valores numéricos agora, e eu já vou estar com o meu data frame, minha tabela, prontinha para a gente fazer as análises numéricas em cima dessa coluna, tá bom? A última coisa que eu vou fazer, depois que eu faço essa conversão, aí eu consigo fazer algumas operações numéricas, como, por exemplo, converter esses valorzinhos aqui, que estão inicialmente em segundos, para minutos, só para ficar com resultados, análises mais interpretáveis. Em vez de apresentar um valor, esse cara aqui demorou 120 segundos para abrir um chamado. Não, vou falar quanto. Esse cara aqui esse agente demorou 2 minutos. É mais apresentável você fazer essas análises em minutos do que em segundos, beleza? Como é que eu faço isso? Muito simples. Aqui, eu vou acessar essa minha coluna e eu vou dividir tudo por 60.
Como eu quero fazer isso aí no meu data frame, na minha série de dados e atualizar os valores, eu posso fazer ou dividido igual, que ele já vai fazer essa lógica aqui, de fazer essa atualização direto na coluna, na planilha original, ou eu faço essa mesma lógica aqui, ó. Repito primeiro essa parcela, né, que eu estou definindo de novo essa minha coluna, faço igual, deixa eu tirar isso aqui, igual, em vez de ser barra, eu deixo, barra igual, desculpa, eu deixo só barra, mas eu prefiro desse jeitozinho aqui, que ele faz essa atualização direto na tua coluna nos seus dados originais. Vamos rodar esse códigozinho aqui. Se eu chamar meu data frame novamente, olha que interessante, já tem meus valores convertidos para minuto. Show? Agora, para fechar, só para a gente fazer a análise que a gente quer, a gente vai chegar nesse resultado aqui, né? Nesse gráficozinho aqui. O que eu quero? Eu quero analisar a eficiência dos meus agentes. Ou seja, eu quero ver qual é o tempo médio de resposta de cada agente. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer, ó, só para mostrar, exemplificar para vocês, vou fazer um agrupamento nos meus dados, tá bom? Porque, ó, tá vendo que um mesmo agente ele pode ter vários chamados, vários registros referentes àquele agente? E eu quero o seguinte, cada registro desse vai ter um tempo diferente. Eu quero fazer a média de todos esses registros para esse meu agente aqui. Então, eu vou fazer um agrupamento dos meus dados, no caso, eu vou agrupar os meus dados por essa coluna aqui, que tem as informações de agente, porque eu quero agrupar por agente. Eu vou fazer esse agrupamento em cima da coluna o quê? Average Response. E eu vou querer o quê? Quero agrupar esses dados pelo quê? Pela média, beleza? E como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Eu vou usar um método, na verdade já começo criando uma nova variável chamada def, tempo por agente, só para ficar bem intuitivo, tá bom? E como é que eu vou fazer esse agrupamento? Primeiro eu chamo o meu data frame, tranquilo? Vou usar um método chamado group by, né, de agrupar, que a gente utiliza bastante aqui no Python, nesse mundo de análise de dados. Lembrando que, se você está muito perdido nessas análises que eu estou fazendo usando a biblioteca Pandas, a gente já iniciou uma série de dados dominando Pandas para análise de dados, tá bom? Eu vou deixar aqui no card, sugiro muito que vocês assistam esses vídeos para ter um pouco mais de familiaridade com essa biblioteca poderosíssima que é o Pandas e com esses comandos aqui bastante utilizados, tá bom? Então dá uma olhada naquele vídeo também, mas vamos continuar aqui, ó. Quero fazer um agrupamento, quero agrupar pelo quê? Pelaquela coluna dos agentes, que se chama o quê? Agent Name, tranquilo? E eu disse que eu quero esses meus dados agrupados referentes à coluna de Average Response Time. Então depois aqui, ó, eu abro um colchetes e boto o nome daquela outra coluna, Average Response. E como eu disse, eu quero agrupar esses meus valores dessa coluna aqui, né, esses tempos de respostas, pela média daquele agente. Então a única coisa que me falta aqui é informar isso para o Python, para o Pandas, que eu quero agrupar pela média. Como é que eu faço isso? Boto um ponto min, que é média em inglês, aqui no final. Olha que interessante. Se eu chamar esse data frame aqui, olha que legal. Eu tenho para cada agente, eu tenho o tempo médio de resposta dele. Só para ficar numa interface mais bonitinha, ter aquela interface, né, de tabela mesmo, só vou botar um colchete em cima desse colchete, né? Ter esse duplo colchete aqui. Olha, fica bem mais bonitinho, beleza? Agora a gente já consegue fazer essa análise visual, né? Vamos visualizar esses agentes, né? Só para ficar mais fácil da gente tirar alguns insights. Como é que eu gero esse gráficozinho aqui? Bem simples. Ó, primeiro eu chamo o meu novo data frame, que é esse cara aqui, né? Já com os dados agrupados. Vou chamar um método chamado plot, né? De plotar, né? Plotar uma figura. E o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro eu vou passar o tipo de gráfico que eu quero criar. Eu quero esse gráfico assim de barra horizontal. E aqui a gente fala que é um bar H, né? Barra horizontal, beleza? Outra coisa que eu vou fazer é só dar um tamanho para essa figura, porque por padrão ela fica muito pequena, esse gráfico, e eu gosto de passar botar 12 aqui, gosto de passar essas dimensões, né? 12 pixels de largura e 6 de altura, tranquilo? E se eu não me engano, acho que é só isso, vamos ver? Acho que isso aqui já funciona, vamos dar uma olhada, tá bom? Olha que interessante, já conseguimos gerar o gráfico. Mas eu quero fazer uma coisinha. Eu quero que, não sei se vocês vão relembrar o gráfico que eu estava apresentando aqui, quero que esse meu primeiro aqui já seja o meu maior valor, ou seja, já seja o agente que teve o maior tempo médio de resposta, ou seja, o pior, né? Quero que meio que ordenar os meus dados, só para ficar mais intuitivo, mais apresentável. Aqui ele está aleatório, né? Então começa com uma coluninha ali, um agente que teve um tempo médio menor, depois um bem maior, depois um menor ainda, enfim, está meio aleatório. Quero ordenar os meus dados, para que o primeiro aqui seja o maior, o segundo seja o segundo maior, para ficar mais apresentável mesmo, seja que fica mais bonito o meu gráfico, beleza? Fica mais interpretativo. Como é que eu vou fazer isso? Aqui vocês podem ver que eu consegui fazer o agrupamento, mas eu não tenho nenhum ordenamento dos dados, não está ordenado. Só está ordenado aqui, se eu não me engano, ele faz por ordem alfabética.
Por isso que o C está antes do Felipe, enfim, do F, do L, está em ordem alfabética pelo nome do agente. Mas eu não quero fazer esse ordenamento alfabético. Eu quero ordenar pelos meus dados dessa coluna aqui. Quero que o meu primeiro seja, por exemplo, o menor. Pode ser? Vamos trabalhar com isso? Como é que eu vou fazer isso? Ó? Vou sobrescrever esse meu data frame, vou repetir ele aqui, ó, por agente. Vou usar um método chamado sort values, né, de sortear os meus valores. Eu quero sortear pela minha coluna o quê? Pela minha coluna average response time. Então vou abrir aqui uma aspas, vou colar ela aqui, vou chamar de novo esse meu df tempo por agente. Olha que interessante, o meu primeiro valor não é mais o de ordenamento alfabético, né? Meu primeiro valorzinho, meu primeiro registro, é aquele agente que teve o menor tempo médio de resposta e o último, o maior consequentemente. Vamos ver se isso já resolve o nosso problema. Olha que interessante, agora já tenho o meu gráfico ordenado, né? Mais apresentável, com esse primeiro valorzinho aqui sendo já o primeiro. Então a gente consegue ver aqui que essa Mel é disparadamente a menos eficiente, a agente menos eficiente, já que ela demora em tempo em média mais de 40 minutos para fazer o atendimento daquele chamado. Enquanto o Felipe e o restante estão na casa aí de menos que 10 minutos. Pelo visto, essa Mel aqui é um outlier, né? Provavelmente teve um chamado em específico, enfim, que jogou essa média para cima, mas é isso, é o que os dados estão nos mostrando. E eu vejo aí que a mais eficiente, o atende mais eficiente, essa Cora Pagamentos aqui, beleza? Então, rapidamente, uma análise rápida, mas que já dá para fazer vários insights. E olha como é fácil fazer esse tipo de agrupamento usando Python. A gente usou uma linha de código, beleza? Por isso que eu gosto de usar muito Python para o tratamento, manipulação e análise de dados. Tranquilo? Eu prefiro fazer isso. Eu tenho minha base de dados lá no Excel, mas todo o tratamento que eu tenho que fazer, eu trago para o Python porque eu me sinto mais à vontade e eu acho mais eficiente. Beleza? Então vamos lá. Só para fechar com chave de ouro, vamos fazer o seguinte, vamos exportar esses dados, esses resultados que a gente chegou para uma planilha Excel, tranquilo? Mais especificamente nesse formatinho aqui. Ainda vou botar para caprichar uma formatação condicional, onde fica em verde, né? Fica mais para o tom de verde os agentes mais eficientes e os menos eficientes mais para o tom de vermelho. Vamos chegar nesse resultadozinho aqui para você poder apresentar, né? Compartilhar esses resultados com outras pessoas, outros colegas ou gerentes. Geralmente o caminho é esse. Você faz uma análise aqui no Python, depois exporta esses resultados para um formato mais apresentável. E justamente o Excel serve muito para isso, já que a maioria das pessoas lida bem e sabe manipular e mexer em Excel. Tranquilo? Você não vai compartilhar o código ou o print dessa tabela. Mais fácil exportar para o Excel, compartilhar esse arquivo, essa planilha com eles, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Vou passar um pouco rápido por isso aqui. Por quê? Eu já gravei também um vídeo ensinando a como fazer a conversão de tabelas aqui no Python para Excel em 3 diferentes formas. Eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem também. Então vocês, além desse vídeo de hoje, já tem mais 2 pelo menos aí para assistir, que é o da série de Dominando Pandas e essa conversão de Python para Excel, para complementar o estudo de vocês. Então, por favor, segue essa recomendação de estudo aí. Então, vamos lá. A nossa meta é exportar para essa planilha Excel. Como é que a gente vai fazer isso? Como eu quero esse formato aqui mais bonitinho, com formatação condicional, eu já começo fazendo o seguinte, tá bom? Eu vou criar um objeto chamado Excel Writer, da biblioteca Pandas, tá bom? E vou fazer o seguinte, tá bom? O que eu vou fazer? O que eu vou passar aqui como argumento, né? Como parâmetro desse objetinho aqui que eu estou querendo criar? Eu vou passar aqui o caminho da planilha, né? O nome da planilha que eu quero criar. Ela ainda não existe. E qual vai ser ela aqui, ó? Eu quero criar ela nessa pastinha chamada Data, tá bom? Então a primeira coisa que eu passo é a minha pasta Data, beleza? Eu quero que salve dentro dela. E aqui eu vou botar uma barra e vou botar o nome do arquivo que eu quero criar. Que eu vou botar aqui, ó, eficiência agente. Não esqueça de botar a extensão XLSX, no caso aqui eu estou lidando com Excel, tranquilo? Eu vou até fechar essa planilha aqui, porque ele vai dar problema se eu tentar exportar uma planilha que já existe e ela está aberta. O problema não é ela já existir, mas ela estar aberta. Então aqui, vou fechar, então beleza. Última coisa que eu vou fazer aqui quando eu estou criando esse meu objeto Excel, que vai ser criado, é a engine, né? Uma engine chamada XLS Writer, tá bom? Só para a gente poder fazer isso aqui. Eu vou apelidar esse objeto todo, para ficar mais fácil de chamar ele, como Excel. Dá um nome de Excel. Vou botar aqui. E o que eu vou fazer? Ó? A primeira coisa que eu vou pegar é pegar minha base de dados, que se chama df tempo por agente. Lembrando que eu quero exportar ela, né, esse resultado final aqui para um Excel. Tranquilo? Eu vou pegar essa aqui e vou usar um método chamado toExcel, né? Exportar para um Excel. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar esse meu objeto, planilha, que vai ser criado,
E também vou botar aqui o nome da minha aba, né? Que eu vou chamar de tempos de resposta, beleza? Agora, o que vier aqui para baixo, como eu disse, vou passar um pouco rápido, que é só a parte da formatação condicional. Como é que eu vou fazer isso? É mais uma receitinha de bolo. Vou criar uma variável chamada WB, né, Workbook, que é o que a galera chama a planilha lá na gringa, né? Tá bom? Então existe essa convenção de WB, né? Workbook. E vou passar o quê? Vou passar meu objeto Excel, minha planilha, e vou acessar o atributo chamado book, né, de planilha mesmo, tá bom? Vou fazer a mesma coisa, mas só que não com uma planilha como um todo, mas para aquela aba que eu estou mexendo. Eu só tenho uma aba, tá, pessoal? Então, essa abinha aqui. E eu chamo ela de worksheet. De novo, uma conversão que o pessoal usa e se referencia para aba lá na gringa. Vou chamar, como é que eu faço isso? Chamo meu objeto aqui, vou chamar um atributo chamado sheets, né, que é abas. Vou abrir colchetes aqui e passar o nome da aba que eu quero aplicar essa formatação. No caso, essa é minha aba de tempo, que é a única, beleza? Tranquilo? Agora, o que eu vou passar aqui? Eu vou passar o range das colunas, né, o intervalo de colunas. Vou até reabrir aqui o meu Excel só para deixar isso mais claro para vocês. O meu range de coluna que eu quero aplicar a minha formatação condicional. Que no caso aqui, rapidinho, só um momento, que são esses valorzinhos aqui, na minha coluna B, da minha B2 até a minha B10, tá, pessoal? Então vou escrever isso aqui, é o que eu justamente escrevi. E aqui no final eu vou aplicar essa formatação condicional em cima desse meu objetinho, dessa minha worksheet, dessa minha aba. Então aqui eu chamo WS, o WB, tá, pessoal? E nem o Excel. Eu vou passar o quê? O WS. Vou usar esse método chamado conditional format. O que eu passo como argumento dela? O range de colunas aqui que eu criei, onde ela vai ser aplicada, essa formatação condicional. E aqui eu passo a escalazinha de cor, né? Que no caso é essa aqui, que vai ser aplicada. Mas tem um porém nessa brincadeira, que eu vou não salvar, vou até apagar esse arquivinho daqui, só para vocês verem a magia acontecendo. Eu vou rodar esse meu código aqui. Olha que interessante, já foi criado essa planilha. Vou abrir ela aqui no meu local, vamos ver a cara dela, tá bom, pessoal? Ela tem esse formato aqui, ok, vou até só reajustar. Olha que interessante. O problema é que nessa formatação condicional que eu apliquei, a pessoa que teve maior tempo de resposta, ou seja, a menos eficiente, foi colorida em verde. Isso é um pouco contraintuitivo. Eu queria que ela tivesse colorida em vermelho. Ao contrário, eu quero inverter essa escala de cor aqui, tá bom? Eu não quero que em vermelho seja mais eficiente, quero que esteja verde aqui. Como é que eu inverto isso? Simples. Aqui, nesse dicionário que eu passo aqui, o tipo, né, a coloração da minha... Qual o tipo de formatação condicional? No caso, aquela escala de cor. Vou passar o seguinte aqui, ó. Vou passar mais uma chave, alguma informação, falando que, ó, o min color, ou seja, a cor para colorir o valor mínimo daquela minha série, ou seja, os caras menos eficientes, eu quero que seja o quê? Min, no caso, menor, é mais eficiente, né? Menor tempo de resposta. Eu quero que seja verde, tá, pessoal? Enquanto os agentes que foram menos eficientes, vou botar aqui, ó, uma informação de max score, né? Tem um tempo médio maior. Eu quero que seja o quê? Red, vermelho. Vou botar aqui, ó, quebrar essa linha para vocês visualizarem melhor. Vamos ver se isso aqui já vai funcionar e vai inverter essa escala de cor. Vamos ver. Aqui eu vou não salvar. Vou rodar esse código aqui. Ele vai sobrescrever o arquivo que já foi criado. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se deu certo. Olha que beleza. Agora tudo certo. Chegamos naquele nosso resultadozinho final. Quanto com mais vermelho sendo o pior, né? Para ficar bem chamativo, né? Bem impactante. E pronto. Agora você já tem uma análise, né? Já tem a formalização dessa análise que você criou. Você pode compartilhar com o gestor ou com alguém dentro de um e-mail, nesse formato aqui, nessa tabelinha bem mais bonita. Então era isso. Finalizamos o nosso projetinho. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenham aprendido um pouco mais desse combo de integração Excel. Não esquece das recomendações de vídeo que eu passei durante esse vídeo aqui. E também fica um convite para vocês, se vocês querem se aprofundar um pouco mais em análise de dados, é participar do nosso mini curso de Python, automação e análise de dados. Lá, inclusive, tem um tutorial completo da biblioteca Pandas e é bom para você criar o seu primeiro projeto para portfólio, tá bom? Nosso canal aqui, os vídeos que a gente grava aqui de graça, junto com esse mini curso, que o precinho tá bem bacana, com certeza a gente vai ter um embasamento, uma base muito boa para aprender análise de dados, tá bom? Então fica o meu convite, vai ser um prazer ter você como aluno ou aluna lá no nosso mini curso, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima.